Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Gabriele, eu sou uma das integrantes do projeto de ensino Econobytes, juntamente com mais 6 integrantes, sendo eles a Andressa, a Adriele, a Emily, o Gabriel, a Marina e a Victoria. E o nosso projeto ele tem como finalidade ensinar programação aplicada aos estudantes, visando complementar as disciplinas teóricas que são oferecidas pelas nossas universidades. E transformando, assim, o conhecimento em prática. O Econobytes, ele irá proporcionar hoje uma live sobre a ferramenta LaTeX, que tem um sistema incrível que vai facilitar muito o nosso desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico. E lembrando que faremos mais 4 lives com temas imperdíveis e essenciais para o nosso desenvolvimento. Então, nos acompanhe nas redes sociais e não percam. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos. Ao final da live, a gente vai disponibilizar um link ali no chat para vocês estarem confirmando a participação de vocês no evento e também para receber o certificado. Participação aí essencial, viu? Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou a Adriele, da Econobytes. Muito obrigada por ter vindo. Bom dia, pessoal. Aqui é a Marina. A gente fica muito feliz com a presença de todos e espero que vocês aproveitem muito aí hoje para aprender. Bom dia, pessoal. Eu sou a Andressa. Hoje a live sobre LaTeX com o Jefferson. Jefferson é estudante de mestrado na FURG e ele trabalha na Secretaria da Fazenda em São José do Norte. Vou passar a palavra para ele se apresentar e já dar início ao curso. Vou apresentar a minha tela aqui já, porque vai ser interessante. Como eu fui apresentado, então, eu vou dar um curso, então, de LaTeX. Está aparecendo aí para todo mundo? Tá, né? Tá. Eu vou dar essa live aqui de LaTeX. E deixa eu passar aqui. Então, como eu fui apresentado, eu sou economista, né? Sou bacharel e sou mestrando pela FURG aqui, Universidade Federal de Rio Grande. Sou economista na Secretaria Municipal da Fazenda de São José do Norte. E o que importa para hoje, né? Eu tenho uma experiência de um pouco mais de 10 anos, cerca de 10 anos, com a linguagem que é o LaTeX, tá? O que a gente vai falar hoje, né? Acho que quem tem essas duas dúvidas aqui vai sair feliz com a live. É sobre isso aqui que eu vou falar, isso aqui que eu prometo, e quem tem essas expectativas aqui vai ser atendido então nas suas expectativas. O primeiro ponto que eu vou abordar é o que é o LaTeX, o que ele faz e por que e quando usar ele. O LaTeX é um tema interessante porque as pessoas geralmente nunca ouviram falar das coisas que não sabem. Tem algumas outras coisas, que são essas coisas curiosas que a gente sabe que existe, mas não tem a mínima ideia do que faz. Se vocês estão assistindo essa live ou o vídeo depois que fica gravado, é porque vocês uma vez ouviram falar desse termo, ou algumas vezes, várias vezes, e sabem que tem a ver com texto, com escrita, com artigo, com alguma coisa parecida com isso, e na realidade só isso que sabe, não sabe mais nada além disso. Isso é curioso, isso é uma coisa que acontece muito com LaTeX, porque outras coisas que a gente não sabe, a gente tem mais ou menos uma noção de como funciona, para que serve, o que tem que fazer para usar, e o LaTeX é um completo mistério, geralmente, muito acadêmico e profissional também, e é isso que eu vou responder a princípio, esse primeiro tópico. E o segundo uma vez sabendo o que é,
como funciona, tendo visto isso materialmente, né, na frente, como sair do zero, como ser um completo desconhecedor do assunto para fazer alguma coisa, para sair da inércia, o que é o mais importante quando se trata de tecnologia. Como eu falei, eu tenho cerca de 10 anos de experiência no LaTeX, e minha experiência foi curiosa. Ao contrário do que, geralmente, as pessoas que vão assistir esse vídeo acontece com essas pessoas, eu nunca tinha ouvido falar do LaTeX, até o dia em que eu me formei. Poucos meses depois que eu me formei, eu já comecei a trabalhar na iniciativa privada como economista mesmo, e eu participava de uma equipe multidisciplinar, né, possuía meteorologistas, oceanólogos, físicos, biólogos, e a gente fazia licenciamento ambiental, esse tipo de coisa, e os relatórios que a gente costumava usar, aliás, todos que a gente usava, esses relatórios, eles eram relatórios estritamente técnicos e com muitas equações e com muitos coisas que tinham que aparecer exatamente daquela forma, e coisas que não tinha suporte, assim, estrito no Word, era muito difícil de fazer em outros editores de texto, e eu não sabia disso. Eu tinha acabado de terminar minha monografia toda no Word, para mim o mundo era aquele ali. Até que eu fui, a primeira vez, então, fazer um relatório, e eu me deparei, cadê o Word, então, né? Aí todo mundo, não, a gente não usa Word, que não dá para usar Word. Mas como assim? O que vocês usam? O OpenOffice, né? Ou alguma coisa assim, o LibreOffice? Perguntei. E eles, não, a gente usa LaTeX. Eu, mas o que é isso? Quando eu olhei, eu meio me apavorei. Eu falei, cara, vocês vão fazer um Windows? Ou vocês vão escrever um texto, né? Aí eles me explicaram, e eu entendi qual é a ideia, e eu já tive que aprender, tipo, meio que numa semana só, porque eu já tinha que estar escrevendo, né? Eu já devia estar sabendo daquilo ali. E então, meu relacionamento inicial aí com o LaTeX foi, assim, bastante corrido, né? A gente não teve muito tempo de se apresentar, mas desde lá até agora eu uso ele constantemente, até pela força da profissão. Ele é uma ferramenta que atende muito, e essa é uma outra coisa que é um ponto que eu vou abordar, então, que é quando usar, né? Por que usar e quando usar. Muito bem. Então, a nossa história é uma coisa bastante curiosa, porque o nome, né? É um nome curioso, e geralmente isso não é muito corriqueiro com outras linguagens, mas isso é muito comum em qualquer, até nos próprios livros de LaTeX, falar sobre o início da linguagem, a história da linguagem, e eu vou cumprir aqui essa tradição, e é importante. Isso tudo começa com esse simpático senhor que está lendo este livro aí. Este livro e este senhor, eles são o início do LaTeX. Se não fosse isso, provavelmente a gente não teria essa linguagem, essa ferramenta, tá? Esse senhor aí, no início dos anos 70, na realidade no final dos anos 60, desejou escrever esse livro, né? Que ele está lendo, que é o The Art of Computer Programming, um livro de autoria dele, e esse livro custou um pouquinho para sair, porque quando ele foi editar, então, esse livro, né, ele viu que não havia no mercado ferramenta disponível nas editoras, enfim, para lançar o livro dele, porque o livro dele tinha necessidades tipográficas
bastante específicas e bastante avançadas, de modo que os editores de texto, à época, né, final dos anos 60, início dos anos 70, à época não ofereciam. Então, ele teve que fazer o livro e ele teve que fazer o programa que fazia o livro, senão não ia sair esse livro. Eu lembro a vocês que a computação hoje é bastante abstrata, né? Ela já é reduta ao ambiente do computador e tal, ela já é um pouco mais apartada das ciências exatas, da matemática e tal, mas na época ela era extremamente ligada à matemática, né? A matemática binária, discreta, existem muitos métodos recursivos e tal, inclusive ele falava sobre esse tipo de coisa no livro. Então, o TEC, no caso, TEX, surge nesse contexto. É um programa, uma linguagem de computação que fazia diagramações de livros e publicações e documentos de texto que necessitassem de infinitas possibilidades, digamos assim, né? Sobretudo necessidades matemáticas e gráficas bastante avançadas e exatas, assim. E o nome TEC, né? Na realidade é TEX, mas não se pronuncia TEC. O livro dele sobre a linguagem, existe um livro seminal que se chama Tech Book, que é dele. Esse livro, o primeiro capítulo aborda justamente da pronúncia, né, da linguagem, que é tech, porque esse X, na realidade, não é X, é o que, aquela letra grega, que é da onde o X se derivou, mas, na realidade, o nome é Ki, né, CHI, e ele queria fazer um trocadilho com as letras gregas, que era muito difícil de conseguir imprimir na época, e é muito usado em matemática, e com tech de technology. Então, virou tech. Essa é o início, então, da linguagem. Mas nós não estamos falando aqui de tech, nós estamos falando de LaTeX. E aí entra esse outro senhor, que está imitando o Albert Einstein, eu acho, mas esse outro senhor simpático aí, ele viu uma oportunidade de melhorar essa linguagem. Isso é muito comum em linguagens de programação ou qualquer outro tipo de linguagem, que elas vão sendo evoluídas, assim, digamos assim, com pacotes. O que são pacotes? Pacotes são conjuntos de código que facilitam o uso para um determinado fim, uma determinada finalidade. Quando tu se depara com uma linguagem, ela se ela é generalista, ela vai ter infinitas possibilidades. Só que uma coisa com infinitas possibilidades fica muito difícil de usar, né? E quando tu vai usar sempre para um determinado fim, vai ter uma série de coisas que tu vai fazer que tu sempre vai fazer. Porque é uma quantidade de códigos, uma quantidade de ações que tu faz para preparar o ambiente, que é, em tese, infinito, para aquela finalidade. Então, os programadores e tal fazem pacotes, né? Que, tipo, quando tu vai usar essa linguagem para esta finalidade, tu sempre faz isso, não é? Então, tá. Então, não precisa fazer mais. Só chama este pacote que esse ambiente de escopo aberto vai se fechar para essa tua finalidade e tu já vai ficar com um conjunto de possibilidades menores, por um lado, né? Mas, por outro lado, tu vai ganhar em produtividade, até porque tu não quer essas outras infinitas possibilidades. Tu quer usar para uma finalidade neste momento. Depois, se tu quiser usar para outra finalidade, tu usa um outro pacote, ou faz um para ti. E esse Leslie Lamport, ele é um outro cientista da computação que percebeu que o LaTeX estava
tinha uma adesão um pouco menor do que se esperava, apesar da sua larga vantagem em relação aos seus concorrentes, porque era muito, justamente porque era infinito, né, o seu conjunto de possibilidades, e o seu uso imediato era meio difícil. Então, a pessoa tinha que aprender muito, ia ter que criar o seu próprio ambiente, e tal. E eu disse, gente, a gente vai usar geralmente para fazer artigos científicos, para fazer teses, para fazer dissertações, para fazer monografias. Eu já vou fazer aqui um pacote que molda a linguagem TEC para essa finalidade, e aí a pessoa já vai meio que sair pronta ali quando começar a usar meu pacote. Isso aí deu muito sucesso. E na época, isso não tinha uma identidade própria. Era o pacote de macros para TEC do Leslie Lamport. Com a popularização desse pacote, ele foi tão bem aceito que ele começou a ter uma identidade própria. Ele começou a ser mais famoso do que a própria linguagem. E aí ele ficou o Lamport Tex, né? O Tex do Lamport. E esse LA de Lamport, que é os 2 primeiros caracteres, virou LaTeX. Entenderam? Essa é a origem, então, do termo. E, de uma forma bastante resumida, a primeira coisa que a gente se pergunta é, mas por que a gente vai estar usando o TEC, né, ou o LaTeX, mais propriamente dito, aqui, e não o Word e tal? Essa pergunta, a princípio, era óbvia se a gente estivesse fazendo essa discussão há 40 anos atrás. Por quê? Porque o conceito de WYSIWYG, que eu vou apresentar para vocês, não existia. Que é um conceito que a gente, basicamente, o único que a gente conhece quando a gente fala em edição de texto, neste momento, na atualidade, né? Na época, todos os paradigmas de interação de software não era WYSIWYG, é WYSI, WYG. Era esse Gzinho do final, era um M. O que quer dizer essas siglas, tá? Na realidade, essas siglas não existiam. Esse outro paradigma que eu vou apresentar para vocês era o único possível, né? E ele acabou sendo batizado após. No entanto, quando surgiu esse conceito de WYSIWYG, ele teve que ser nomeado, né, reconhecido como uma distinção de um de outro. O que quer dizer WYSIWYG? É what you see is what you get. O que você vê é o que você tem, o que você está obtendo. Basicamente, é o paradigma de interação de edição de texto que a gente entende hoje. O que ele diferencia do WYSI, WYM, que é what you see is what you mean. What you see is what you mean quer dizer o que você vê é o que você quer dizer, o que você quer. Que é basicamente aquela interface de código, compilação e o resultado final. Quando eu estou editando, o que eu estou vendo? Eu não estou vendo o produto final, eu estou vendo uma quantidade de códigos que são instruções onde eu estou me comunicando com o computador para dizer, para falar com ele o que eu quero que saia lá no final, mas não é o que eu estou vendo. Esse era o paradigma predominante na época, então não era um problema, né? Chegou, então, esse software aí, já no meio para o final dos anos 70, que era o Xerox Bravo, que não sei se acabou não sendo
lançado e tal, mas eu sei que o cara que criou esse conceito, que é esse Charles Simonil aí, ele acabou indo para a Microsoft e ele é o pai do Word e do Excel que a gente conhece hoje, tá? Ele foi o responsável por essa revolução no paradigma de edição. Então, antes isso não existia. Só que qual o problema? Quando a gente faz isso, ainda mais naquela época, né, que era onde os recursos computacionais eram muito escassos, fazer um paradigma desse, onde a gente edita o que a gente está vendo já no resultado final, pela necessidade de recursos, tanto ali disponíveis, de ferramentas disponíveis, quanto de recursos gráficos, isso reduzia as possibilidades muito em relação ao que se podia fazer em relação ao código. Mas esse Charles Simonil, ele disse, não, eu vou focar num público que não necessita de infinitas possibilidades, e eu vou fazer uma coisa de fácil uso. Então, a pessoa vai ter um trade-off, um dilema, né? Ela ou tem infinitas possibilidades, e infinitas, né? Um eufemismo aqui, é uma hipérbole. Infinitas possibilidades, mas não uma coisa não tão fácil de usar assim, né? Que tem um custo de aprendizagem considerável. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer uma coisa limitada, mas fácil de usar, que qualquer um chega com um custo muito pequeno, quase imediato, já chega usando e clicando e faz, porque o apelo visual é bastante grande, não tem a abstração da linguagem. Então, o que separa o TeX, o LaTeX, dos outros editores de texto que hoje são populares, hoje, antes não, mas hoje, é isso, é o paradigma de interação. No LaTeX, nós não editamos o texto já observando o resultado final. A gente edita o texto em arquivos de texto plano, de texto normal, só tem a extensão TEX, né, TeX, e o compilador vai ler este texto e, a partir das instruções que a gente colocou ali, vai gerar o documento final, tá? Então, esse custo, né, de interação da linguagem que a gente tem que aprender, a gente compensa com, como eu falei, com as possibilidades que ele dá, com a precisão, com a qualidade gráfica final. Então, vou passar para aqui meu último slide antes de botar a mão na massa. E aqui, esse gráfico aqui, muito interessante, ele resume aqui tudo que eu vou falar sobre quando usar, por que usar um ou outro. Eu botei o Word aqui, mas podem substituir o Word por qualquer outro editor de textos aí que vocês queiram, tá? Então, assim, ó, quando a gente tem aqui num eixo, né, no eixo Y aqui, o esforço e a complexidade do documento, né? Então, vocês veem aí a curva pontilhada, é o Word, é a relação entre esforço e complexidade do documento, que a gente tem que empreender para fazer determinado documento, e no Word, e a curva completa aí, a curva contínua, é o LaTeX. Então, assim, ó, quanto maior é a complexidade do documento, mais difícil vai se tornando o Word. Vocês podem perceber que que aqui no início do eixo, quando a complexidade do documento é bastante baixa, aqui tem sugestões, né, de tipos de documentos, por exemplo, cartas, né?
o custo de aprendizado do Word necessário para fazer esse tipo de documento é bastante baixo. A gente tem algum, né? Quem nunca viu uma pessoa que é bastante leiga em informática se atrapalha com coisas que a gente acha que são intuitivas. Isso significa que tem algum custo de aprendizagem. Mas é muito baixo. É reconhecidamente bastante baixo, é muito mais fácil de usar. Então, o esforço é bastante pequeno, né? Mas à medida em que a gente precisa elaborar documentos mais complexos, com mais equações, com mais notas, com mais gráficos, e principalmente com mais qualidade tipográfica e dos vetores, isso para fazer no Word vai ficando muito, muito difícil, até tender exponencialmente ao infinito. Isso chega mais rápido dependendo do tipo de ciência que a gente está fazendo. Aí tem duas curvas, né? A primeira fala de ciências sociais, se a gente está falando aí de usar pouco, é mais texto mesmo, texto contínuo, isso demora mais, né, a acontecer. É difícil de tu ter um documento que necessita de muita coisa rebuscada. Mas, quando a gente está tratando com ciências naturais, ou eu incluiria aí ciências sociais aplicadas também, a quantidade de equações, a quantidade de gráficos, a quantidade de coisas aumenta muito. Então, vai ter uma hora que tu vai precisar tu vai precisar de tanto conhecimento quanto tu precisaria do LaTeX e mais. Vai ter uma hora ali que não vai ser, tu vai te atrapalhar e não vai conseguir fazer, ou vai ser muito difícil. Então, o LaTeX chega a ter certo nível de complexidade e depois ele estaciona. Depois tu pode fazer um documento extremamente complexo que ele vai ter te demandar o mesmo esforço, ou praticamente o mesmo, que um documento mais ou menos. Então, essa aqui é a grande vantagem dele. Então, no dia a dia, quando usar o LaTeX, por que usar o LaTeX? Quem precisa usar o LaTeX? Quem trabalha com documentos que precisam de grande quantidade, ou razoável quantidade de elementos que são especiais ao texto corrido, por exemplo, equações, por exemplo, índices remissivos, próprios sumários, tabelas, cases, que são aquelas condicionais matemáticas, listas, figuras, gráficos, esse tipo de coisa. Quanto mais tu precisa de coisas que não são simplesmente texto plano, quanto mais vocês precisam, mais vocês vão se satisfazer com o LaTeX em relação ao que se satisfariam com o Word. E também existe a reconhecida qualidade tipográfica do LaTeX. O que ele diferencia, né, dos outros editores? Ele trabalha com combinação matemática, análise combinatória. Para fazer o quê? Para fazer com que, dado o texto todo, né, porque a gente compila para conseguir ver, e quando compila, ele sabe todo o conteúdo do texto que tem. Então, ele faz um cálculo de análise combinatória para determinar o espaçamento entre caracteres e entre palavras, para que ele fique o mesmo e com o mínimo de hifenização, né, quebrar a palavra de uma linha para outra, possíveis. Então, quando a gente olha um documento feito em LaTeX e a gente olha um documento feito em outro editor, o WYSIWYG, a gente tem a impressão, a gente não sabe explicar por quê, mas a gente tem a impressão de que o do LaTeX está bem melhor. A explicação é essa. A explicação é que, se a gente for perceber,
no Word ele fica bastante quebrado, com muita efemização, por causa da justificação. Uma hora fica com espação entre as palavras, outra hora não. Isso não acontece no LaTeX. Essa que é um dos pulos do gato em qualidade, né, do LaTeX. E eu coloquei aqui algumas comparações para ficar um pouco mais clara aqui por fim, então, a diferença, né, e qual é o que usar e quando usar entre os editores visuais e o LaTeX. Bom, quanto ao propósito, o LaTeX, vocês já viram que o propósito do LaTeX é um propósito científico, digamos assim, ou técnico-científico, quando é para realização, né, elaboração de textos técnicos, textos científicos, textos que são bastante precisos. O propósito dos editores visuais, vou botar aí do Word, né, vou começar a falar o Word, ele é um propósito geral, ele é feito uma suíte de texto para escritório, usa para qualquer coisa, né, e ele vai fazer de tudo um pouco, de nada muito, digamos assim. O paradigma, então, de interação que eu já falei, enquanto o Word aí, ele é what you see is what you get, é o que você vê, o que você já vai ter. O LaTeX é o que você vê, é o que você quer dizer, só vai ter depois que o computador entendeu o que tu quer dizer. O foco, bem, o foco, como eu já comentei também, o foco do Word é o foco em facilidade de uso, em usabilidade. O usuário, ele conseguir fazer um texto, por mais simples que seja, do jeito mais rápido possível. Enquanto o foco do LaTeX é na capacidade, ele ser capaz de fazer o máximo de coisas, quantas coisas que se quiser. E também tem a licença, né, o custo, né? Vocês podem perceber que o Word, ele é uma licença proprietária, ele é da Microsoft, ele é pago, não é pouco pago, né, tem uma licença razoável, existe um certo preço, né? Enquanto o LaTeX é código aberto, ele é gratuito, né? Então todo mundo pode usar sem custo nenhum, exceto de aprendizagem. Bem, e como é que se faz para usar esse negócio, né? Bom, a gente tem duas formas, basicamente, de utilizar. A primeira forma é tradicional, dentro da nossa própria máquina, né? Baixando um editor de tech. Existem vários editores de tech. Se vocês pegarem editores de LaTeX, botar ali, existe 10, 20 editores bastante populares. O MikTeX, tem o TechMaker, TinyTeX, tem vários editores, que nem o Word, que nem só vocês chegam, baixam, instalam, next, e pá, ele vai estar lá e vocês vão usar. Pronto, é isso, é só isso, só baixar. A única diferença é que não paga, né? E existe a possibilidade de usar na nuvem também. Existe um editor muito bom na nuvem. Ele é o aprimoramento, digamos assim, de um outro que foi bastante audacioso quando foi lançado, que é o Share LaTeX, né? Ele depois se uniu com o Overleaf e virou somente o Overleaf, que é o editor esse em nuvem que a gente vai usar, que existe, e ele é bastante competente, e ele tem várias funcionalidades, várias vantagens em relação, inclusive até ao uso offline, né, o uso dentro da máquina. Por exemplo, vários periódicos, não sei do Brasil, mas vários periódicos famosíssimos, assim, tipo da Elsevier, e tem vários
que já aceitam submissão diretamente por lá. Eles já estão lá conectados, já. Fora as facilidades da nuvem, né? Que, por exemplo, a gente não fica preso nos recursos computacionais do nosso computador. O nosso computador só tem que conseguir executar o navegador e o resto fica na máquina virtual deles lá. Tu pode acessar de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. É bastante fácil. E não precisa de instalar, não precisa ficar se preocupando com nada. E é esse que eu vou utilizar aqui, vou mostrar para vocês, tá? Eu vou só colocar aqui minha outra tela aqui, meu outro guia do Chrome, que é justamente o Overleaf. Aqui. Tá aparecendo? Tá. Bem, este aqui é o Overleaf, eu vou fazer o logoff aqui só para vocês verem como é que é, ó. Quando vocês entrarem, esse aqui é o site, tal. Ele tem uma documentação muito boa. Sempre quando a gente trata de linguagem, documentação é interessante, ter uma documentação que não é aquela documentação árida, assim. A documentação dele é bastante humana, o help ali, né, e tal, tem exemplos reais, concretos, é muito, muito legal. Então, ele tem aí planos pagos e planos gratuitos. Eu uso, para vocês terem ideia aí, eu uso constantemente, e eu vejo, tem pouca limitação que eu vejo assim, se eu estivesse pagando, isso aí me quebrava o galho. Olha, ele faz quase tudo gratuitamente, tá? Então, é só a gente registrar, você registra aqui, várias formas de registrar. Eu, inclusive, nem fiz uma conta própria do Overleaf, eu conecto aqui com as minhas contas do Google mesmo. Então, é o que eu vou fazer aqui, tá? Só logar aqui, permitir o login, que vocês já estão dentro do programa, e é bastante simples. Assim. Então, eu vou fazer um novo projeto aqui, ó. Aqui, ó, quando vocês vão fazer um novo projeto, já tem aqui a possibilidade de fazer um projeto em branco, né? Que é um projeto sem nada escrito. Pegar a partir de um projeto de exemplo, subir um projeto de lei que vocês já têm, que, por exemplo, alguém deu para vocês, ou vocês estavam usando offline e vocês querem colocar na nuvem, vai para aí também. Importar do GitHub. Guardem essa palavra, guardem essa possibilidade que a gente vai utilizar, né? Essa funcionalidade. Acredito que vocês já tenham ouvido falar também de GitHub. Isso é muito útil aqui, importar do GitHub. E aqui já tem uns templates, tá? Tem, periódicos acadêmicos, livros, uma carta, então já tem várias coisas aqui, tese, currículo, relatório, aqui presentation, que é slides, né? Apresentação de slides. E aqui vocês podem ver muitos, inclusive as universidades e os periódicos deixam aqui. Por exemplo, vocês querem ver, ó, FURG. Pasmem, vai ter coisa da FURG aqui, ó. Olha aqui. Aqui já tem um modelo em LaTeX da mostra de produção universitária da FURG. Dissertação do programa de pós-graduação, aqui eu acho que é engenharia oceânica, não sei, mas é um programa de pós-graduação da FURG. Acho que deu, né? Não tem mais aqui. Mas vejam só, da FURG, que é uma universidade de Rio Grande, se vocês botar, por exemplo, USP, por exemplo, sei lá, vocês vão ver vários modelos aqui já, ó, dissertação, tese. É só clicar, gente, e sair digitando. Isso vai diminuir muito o custo de aprendizagem de vocês. Mas, enfim. A gente vai fazer um projeto em branco, tá bem? Então, vou botar aqui, ó.
live do Econobyte. Muito bem. Entramos no programa. Vocês vão ver que ele vai compilar um programa, um mínimo aqui. Mas a gente vai tirar isso aqui, tá? Todo este código. Antes, uma visão geral. Aqui, deste lado aqui, tem os arquivos. A gente pode trabalhar com muitos arquivos TeX, isso é muito útil, com pastas de projeto, isso é muito útil. E a gente coloca aqui também os elementos que a gente vai usar. Por exemplo, a gente vai usar uma foto, uma imagem, um PDF que a gente quer anexar, enfim. Qualquer coisa que vocês vão botar dentro do texto, vocês coloquem aqui nessa parte aqui de arquivos do lado esquerdo. No meio, vocês estão vendo o editor de código, né? A ideia de código. E do outro lado aqui, vocês estão vendo o documento final. Isso também diminui o custo de aprendizagem. Inclusive, aqui, com recompile aqui, vocês podem colocar essa opção autocompile, que ela, à medida que tu vai digitando, ela vai mudando já, meio que para simular como se tu tivesse usando o Word, né, ou algum outro editor vai ser. Não é a mesma coisa, e eu não gosto de colocar, vocês podem ver que está off aqui, porque se a gente está no meio de um código e a gente não terminou ele quebra. E aí fica enchendo aqui, dizendo que está com erro, mas não está com erro, eu só não terminei de digitar ainda. Então, isso me incomoda um pouco, e eu não, né, eu não uso, mas para muita gente usa e acha legal aqui. Aqui o modo de compilação, ele é rápido e normal. O rápido é quando existe algum erro, ele tenta consertar, então ele demora um pouquinho. E normal, ele vai tentar todas as possibilidades. Se ele não conseguir, é porque está quebrado o código mesmo. E aí, enfim, né, tem outras possibilidades. Aqui, vocês baixam, né, o arquivo PDF depois. E aqui é quando tem erros ou avisos, alguma coisa assim, vai aparecer aqui. Muito bem. O que a gente vai fazer é se concentrar agora aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é cada coisa dessas aqui. Eu vou copiar isso aqui e tirar. O nosso documento, nossa linguagem, melhor dizendo, ela tem duas coisas gerais aí que a gente tem que aprender. Ela é feita por comandos, né? Que são esses macros LaTeX, que já vão dar macro instruções para o TeX, e a gente então não precisa fazer muito código, é só algumas coisinhas e ele já vai entender tudo, que são os tais dos comandos. A gente tem a seguinte sintaxe, ó, a gente coloca uma contrabarra, né? E a gente coloca o nome do comando, tá? Quando esse comando possui algum parâmetro, alguma opção, né, ela vai vir entre colchetes após o nome do comando. Quando não, o conteúdo, o bloco de conteúdo vai, quando não, ou quando sim, enfim, o bloco de conteúdo vai vir entre parênteses. Então, aqui são os parâmetros, e aqui é o bloco de conteúdo. Tá? Pode existir mais blocos de conteúdo, algum ambiente, alguma coisa assim, e aí vão ter seguidos parênteses, né, aqui, e tudo bem. A maioria dos comandos que a gente usa corriqueiramente só tem um bloco de conteúdo e não tem parâmetros. Então vai ser tipo assim, vocês só colocam contra barra, o nome do comando, e o bloco entre parênteses o conteúdo, né, que vocês querem que seja atingido por este comando. Simples assim. E existe também os ambientes. Os ambientes, eles são delimitadores do início ao final de um texto de código que
eles vão receber outros comandos dentro deles. Então, quando acontece isso, ele tem esse comando begin, que é o início, né, do ambiente, e aqui a gente vai botar o nome do ambiente, e end, é o fim do ambiente e o nome do ambiente. E aqui dentro, simples assim, vai ter o conteúdo do ambiente. Até aí tudo bem, né? Isso aqui, é uma coisinha que tem para aprender, mas, pô, só isso. Só isso tem que, de sintaxe, é isso aí que tem mesmo. Tem uma outra coisa que é interessante, que é o comentário. Sempre quando a gente trabalha com código, a gente trabalha com comentário. O comentário aqui, ele é um porcentinho aqui. Então, a gente comenta com e é isso, sintaxe. Bom, e a estrutura do documento? Bem, a estrutura do documento é o seguinte. O principal ambiente do documento é o ambiente do documento. Ó, que difícil que é, né? Então, é document. É o nome do ambiente, só que não é um comando. Então, a gente coloca begin, document, e aqui, ó, é só coloquei o nome, aqui ele já autocompleta, né? O código eu já coloquei, ele já colocou o end e tal. Aqui, minha gente, né, neste e-mail aqui, vai vir o conteúdo do documento. Tudo que a gente digitar entre begin document e end document vai aparecer no documento. Só que antes do documento, aqui, tem o chamado preâmbulo, que é o cabeçalho é o cabeçalho de instruções gerais que não aparecem não aparecem especificamente no texto, né? Às vezes pode aparecer, mas não é a finalidade, mas são configurações gerais do documento. Isso é comum em toda a linguagem de marcação. O TeX não é uma linguagem de programação, tá? Como muitos podem entender. Não é porque é uma linguagem que é de programação. Por exemplo, o HTML, que é essa extensão de páginas de internet que a gente usa, não é uma linguagem de programação. CSS, que vocês já devem ter ouvido falar uma vez na vida, também não é uma linguagem de programação. São linguagens de marcação. O que uma linguagem de marcação dá? Ela dá semântica, dá sentido àquele conteúdo. Se a gente joga no caso do LaTeX, propriamente dito, quando a gente coloca assim um título, a gente tem que dar sentido para aquele título, semântica para aquele título. A gente tem que dizer, em outras palavras, que para o LaTeX que aquilo é um título. E é só isso que uma linguagem de marcação faz. E em linguagem de marcação, geralmente tem cabeçalhos. E esse preâmbulo aqui, né, é o cabeçalho. Qual é o principal comando que a gente coloca no cabeçalho? O document class. Que está aqui, ó. Já vamos botar aqui. Document class. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele mostrou aqui a sintaxe com parâmetro, né? Tem um colchetinho. E aqui o bloco de conteúdo. O que vai nesses parâmetros aqui? Por exemplo, o tamanho da fonte. Não vamos pôr. E aqui a classe de conteúdo, a classe do documento, o nome dessa classe. Existem várias classes já prontas no LaTeX, é aí que vem a diferença do TeX para o LaTeX. Então, por exemplo, se a gente quer escrever um artigo acadêmico, article é a classe. Aqui vem com tudo que a gente precisa para uma caixa de ferramentas que a gente precisa para escrever um artigo. A gente dificilmente vai precisar de alguma coisa que não tem dentro dessa classe. Se precisar, a gente faz. Aí que está a infinitude da coisa.
E aqui vão outras coisas. Por exemplo, autor, título, data do documento e tudo. Vamos botar aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, para ver o que ele havia sugerido antes aqui, ó. Ó, aqui a gente tem, então, vocês conseguem ver o documento, né? Tudo que está aqui vai aparecer e tudo que está aqui não vai aparecer. Então, a gente tem aqui, ó, exatamente a classe de artigo, né? Para que serve esse use package? Use package é um comando que usa para importar coisas que não vêm carregadas inicialmente no programa. A linguagem tem muitas coisas. Se viesse tudo carregado, isso é muito comum em programação, em código, enfim. Aquilo que não... Se vier tudo carregado, vai ficar muito ruim o ambiente, vai ficar muito pesado e tal. Então, a gente vai colocando as coisas conforme a gente vai precisando. Vem com mínimo sólido. Então, aqui, use package é para usar um pacote, usar um trecho de código, de funcionalidade. Esse pacote aqui, input-env, é o nosso teclado, né, brasileiro, que é o UTF-8 aqui, tem essa codificação de caracteres. Isso serve para a gente conseguir botar C cedilha, til. Isso não necessitaria em inglês, por exemplo, mas para a gente aqui precisa. Aqui, ó, é autoexplicativo, gente, né? Title é o título do arquivo. Autor, aqui é o nome do autor. Date é a data, né? Do documento. Pô, autoexplicativo. A gente pode colocar mais uma coisa aqui interessante. Aqui. A gente pode usar o use package, né, para usar um pacote, e pegar aqui o pacote Babel. O que esse Babel faz? O Babel, ele é um corretor ortográfico, que nem temos no Word. E a gente coloca aqui, passa um argumento nele, um parâmetro, que é Brazilian. Então, sempre que tiver errado, alguma coisa que a gente digita, vai aparecer aqui. Bueno, e aqui no documento, o que a gente tem aqui? Make title é para aparecer essas informações de título aqui, título, autor e data. Se a gente tirar isso aqui, vocês vão ver que não vai aparecer essa parte aqui, ó, live do Econobytes, Jefferson 4, por exemplo, eu vou comentar aqui, ó. Quando comenta, não vai aparecer. Então, vocês vão ver que só vai aparecer em introduction aqui, ó. Porque é esse make title que vai fazer aparecer. A gente tem outros comandos make. Um outro que a gente usa corriqueiramente vai ser o table of contents. Que é o índice. Quando a gente coloca table of contents, ó, vai aparecer um sumáriozinho aqui, já com que a gente vai estar digitando, mas enfim, não vamos usar porque é um artigo, tá? Bueno, a divisão do texto. A gente tem várias comandos de divisão. Vocês estão vendo aqui section, que é um título, né? A seção do texto. Uma seção do texto. A gente tem, abaixo do section, a gente tem a subsection, que é a subseção. Vou botar aqui, em vez de introdução, ó, esta é uma seção principal. Esta é uma subseção. E a gente tem, além da subsection, a gente tem mais uma, que é a subsection. Ó, esta é uma subseção.
de uma subseção. Opa! Bueno, acima do section, a gente tem part, que é uma parte do documento. Ó, esta é uma parte de um documento. E a gente tem também o chapter, que é o capítulo. Este é um capítulo do documento. No caso desse article, essa classe de documento article, não tem esse chapter, tem que definir ele. Então, a gente não vai colocar. Mas se vocês verem aqui, ó, vão ver que vai aparecer, ó, toda, ó, parte 1, essa é a parte do documento, seção, papapá, papapá. Barbada, né? E aí, como é que é o texto? Bom, o texto é fácil, é só digitar, ó. Este é um parágrafo. Beleza. Este é um parágrafo. Simplesmente, quando a gente quer um outro parágrafo, a gente só dá uma linha em branco. Este é outro parágrafo. Simples assim. Quando a gente quer quebrar uma linha sem um novo parágrafo, a gente usa duas contrabarras. Então, a gente pode tanto escrever aqui, ó, esta é uma quebra de linha. Vocês vão ver que vai quebrar a linha, né? Que aqui, como quebrou a linha, aqui tem uma indentação aqui. Não, ó, vou quebrar outra linha aqui, ó. Esta é outra quebra de linha. Aí vocês vão ver que está mesmo no mesmo parágrafo. Mas a gente costuma colocar, né, aqui embaixo. Aqui fica mais organizado. Bueno, a gente tem listas, tá? Aí, deixa eu ver aqui se eu não esqueci na minha colinha aqui. Tá. Formatação de texto. Vai ser quase sempre aqui com text no início. Então, ó, text BF, BF quer dizer bold font. Então, são negrito, né? Text IT é itálico. E tem o underline, se eu não me engano. Acho que tem underline. No artigo. E tem, mas não sei se no artigo tem. Sim. Vocês podem ver aqui que, como eu dei duas linhas, ele quebrou. Tá um novo parágrafo, né? Muito bem. Listas. A gente vai ter... eu vou colocar aqui uma seção. Vai ter uma lista não numerada. Que é o ambiente itemize. Como é um ambiente, né? A gente usa begin e end, né? Para iniciar o ambiente e terminar o ambiente. E cada item que a gente vai entrar, a gente coloca um item, né? Um comando item aqui, que não tem bloco de texto, não, de código. Então, ó, este é um item não numerado. A gente pode outro aqui. Este é outro item. Não tem acento, né? Não numerado.
Mas se vocês compilarem, vocês vão ver. Se vocês quiserem outro marcador, ele vem num argumento aqui, né, dentro de um parâmetro. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. E existe, então, a lista numerada, né? Vou copiar aqui. A lista numerada é o ambiente enumerate. Então, como é o ambiente inicia e termina, né? Begin e end. E mesma coisa. Cada item é o comando item. Ó. Este é um item numerado. E este é outro item numerado. Se vocês compilarem, vocês vão ver que tem, ficou 1, 2, mesma coisa. Se vocês quiserem A, B, romanos, essas coisas, passa um parâmetro aqui antes do seg. Aí é só ver a documentação, tá? Outros elementos interessantes, equações, que é o carro-chefe, né? Ó, a gente pode ter uma equação em linha, né? A gente tem um parágrafo, né? E a gente tem a equação aqui, né? Por exemplo, y é igual a mais bx. Por exemplo. Então, ela vai ficar dentro do parágrafo, né? Quando a gente está escrevendo o texto que a gente quer que no mesmo parágrafo apareça a equação, então a gente coloca a equação entre cifrões, né? Quando a gente quer que a equação fique solta, né? A gente coloca 2 cifrões em vez de 1. Aí a gente coloca aqui, né? Mesma equação. Ó, ela ficou no meio, né? E também tem uma outra possibilidade, que é a que a gente mais usa, que é o ambient equation. Por quê? Porque o ambient equation ela vai nos permitir várias coisas. Ó, a gente primeiro, vou colocar aqui, né? Y igual a mais bxi. E vocês vão ver que vai aparecer o número. Ó, a equação fica numerada. E a gente pode colocar aqui dentro, qualquer lugar aqui dentro do ambiente, a gente pode colocar aqui um label. O que esse label vai fazer? Vai permitir que tu te refira a essa equação por um nome. E se a gente embaralha ela depois, vai acontecer que a gente nunca vai perder o nome dela. Vamos supor que essa aqui é a equação 1, né? Aí, ó, botar aqui, ó, equação de exemplo. Vou botar aqui. Aqui, equação interessante. Fazer isso. Não vai aparecer nada. Não vai mudar nada aqui na minha vida. Mas se eu estou escrevendo aqui, ó, é possível se referir à equação. E a gente, em vez de colocar a equação 1, como esse 1 pode mudar, a gente se refere a ela, né? Com o ref. Então, ó, equação. Ó, você já pode ver que ela já apareceu ali, ó. Você pode ver que apareceu o 1 aqui já, né? Por quê? Ela pode mudar de nome. Por exemplo, se eu colocar uma outra equação antes dela, ela não vai ser mais 1. Não é verdade?
Ó, botar aqui, ó. Tá aqui uma letra grega aqui, só para vocês verem, ó. Alfa mais log, botar aqui beta ln de x. Aí. Ó, aqui, essa nova equação que eu coloquei, como ela entrou antes da que eu tinha antes, ela virou a equação 1. E como ela virou a equação 1, ela, a que a gente tinha colocado depois, antes virou a 2. E aqui, como eu estou usando, não estou escrevendo, né, hardcode ali, 1, 2, ela muda automaticamente. Isso é muito importante, muito interessante. Tabelas também, outras coisas que agora que eu vou mostrar para vocês, eu vou mais mostrar, então, para vocês, porque isso aqui é a minha intenção principal é fazer com que vocês vissem ele, né, e tal. Não é, de maneira nenhuma, ensinar vocês sequer o básico. É mostrar como vocês saírem do zero, você saber o que é, para que usar, por que usar ela e não outra coisa, em que ocasião isso é útil, e principalmente, né, qual as ferramentas que a gente usa para usar o LaTeX e o mínimo, assim, para a gente poder escrever alguma coisa. Por exemplo, quem é da área das ciências sociais, como isso aqui, meu Deus, já está fazendo muita coisa. Uma coisa que eu vou só mostrar para você, ó, se eu mudar a classe aqui, ó, vou mudar para book. Vocês vão ver que vai mudar a minha formatação toda aqui, ó. Olha aqui. Mudou para Live do Econobytes. Ó, parte 1. Esta é a parte do documento. Num formato de livro, né? Aí vai ficar tudo... aí pegar outra classe aqui. Report. É meio parecido, report. Mas, enfim. Alguma coisa vai mudar. Ó, não tem as coisas do meio ali, ó. As folhas em branco e tal. Enfim, isso é coisa que para quem depois, vou usar, então vai entrando. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, olha aqui, vou dar umas opções aqui para vocês aqui, vou mostrar para vocês aqui aqui, ó, isso aqui é um artigo, tá? Eu fiz. E aqui eu consigo mostrar para vocês várias coisas sobre o LaTeX. Não preciso... Só mostrar para vocês, assim. Só para vocês saberem que... Não é nem para saber que dá para fazer, porque dá para fazer tudo. Fiquem com isso na cabeça de vocês. Dá para fazer tudo. Se alguém não implementou, vocês podem implementar. Então, se não... Pode não ter disponível, o que é muito difícil. Eu nunca achei uma coisa que não tenha. Mas vocês podem implementar. Ó, aqui, ó. Isso aqui, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Ó, aqui, por exemplo. Um gráfico. Este gráfico, ele está todo aqui. Tá? Esses códigos aqui são dois códigos, são dois gráficos, né? Então, são dois códigos. Ó, vocês podem ver que eu usei o ambiente multi-calls para multicolunas. Os comandos, eles são bem intuitivos. E eu passei aqui 2, né? São 2 colunas. Na primeira, portanto, eu coloquei aqui o gráfico, aí eu coloquei o número dos eixos aqui, ó. Desenhei, draw, né, a primeira função, desenhei a segunda função, aqui tem os pontos no eixo cartesiano por onde a função passa, é muito
fácil. Aqui, node right, node left, é onde esse rótulozinho aqui, ó, o P, o X, o Q, aqui, onde ele vai aparecer, se é do lado, se é em cima, se é embaixo e tal. Enfim, aqui, ó, a nota aqui no final, aqui, de elaboração própria. Vocês podem ver aqui, caption, né, que é o título aqui, né, essa descrição aqui da tabela. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, ó, esse aqui é um outro tipo de gráfico, que o outro era um gráfico de uma função matemática, esse aqui é um gráfico de dados mesmo, né, e eu simplesmente coloquei os dados aqui, ó, 2010, 2011, né, vocês estão vendo, e o valor, e pronto, ele vai simplesmente aparecer. Como falei para vocês, tudo muito pronto, assim. O que eu queria mostrar para vocês aqui que seria interessante, ó, tem um outro gráfico, tudo isso aqui eu fiz com LaTeX, tudo eu fiz com LaTeX. Uma coisa interessante, ó, vocês podem ver aqui, ó, que eu estou usando um comando gráfico, mas não existe comando gráfico né, não, é tudo em inglês. Por que isso aqui está em português? Porque quem fez esse comando fui eu. Se vocês forem ver aqui, eu defini o comando gráfico aqui, ó. Comando gráfico. Porque eu vi que eu ia sempre digitar as mesmas coisas. Por exemplo, ia ser sempre 2 eixos. Ia ter sempre esse negocinho aqui embaixo. Sabe? Tem coisas que vão ser sempre a mesma coisa. Então, eu já coloco elas uma vez só aqui, e quando eu chamo, né, aqui, o comando gráfico, ela já vem escrito. Eu não preciso escrever várias vezes. E eu só coloco o que fica de diferente. E uma última coisa aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o mais interessante, é a questão do ABNT, tá? Quem nunca passou raiva em formatar os artigos, a dissertação, algum trabalho, conforme as regras da ABNT, fica em dúvida, né, esse tipo de coisa, e principalmente quanto às citações. Isso é uma constante. Todo mundo uma vez passou raiva, pelo menos, ou muitas vezes passou raiva. O que acontece? Tá? Acontece o seguinte. Aqui é muito fácil, gente. Aqui é uma barbada. Vocês podem ver que aqui está tudo na ABNT. E eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só saí digitando as coisas. Então, por que está na ABNT? Porque existe. Deixa eu só colocar aqui a minha tela, em vez de ser uma janela, vou colocar a tela aqui. Compartilhar a tela. Tá. Aqui, ó, ABNTeX 2. Essa é uma iniciativa, tá? Isso é muito comum também na área de programação, de código, que a comunidade se junta para um fim específico. Quando esse fim é comum, ela se junta e faz. Que implementou numa classe de LaTeX todas as normas da ABNT. Então, a gente simplesmente chama a classe e escreve. É só isso, tá? Aqui está o GitHub. Então, a gente só tem que instalar essa classe. Aqui está ali, ó, informam sobre atualizações. Então, a gente só instala a classe e deu. Mas no Overleaf, como é que a gente instala as coisas? A gente não faz isso. Vocês simplesmente entram, vão aqui quando vocês vão criar um novo projeto, né? Vocês vão aqui, ó, nos templates e coloca aqui ABNT.
vai aparecer a adoção da ABNT para várias universidades, né? Porque elas sempre modificam um pouquinho, né, e tal. Né, aqui, ó, da Unicinos, Universidade, não sei da onde, aqui, Paraná, mas tem aqui, ó, o modelo canônico. O que é o modelo canônico? O modelo canônico é aquele que é estrito às normas, sem nenhuma personalização, sem figurinha, sem nome de departamento, sem nada. Vocês simplesmente clicam aqui e ele já vai aparecer, ó, aqui a opção, né, e tal. E aqui, ou vocês já abrem aqui como um template, se vocês querem estudar o código, depois que vocês já são, né, mais bobinhos, digamos assim, vocês querem dar uma olhada no código, personalizar alguma coisa, vocês podem ver o código aqui, ou baixar um PDF de exemplo aqui, só para ver como é que é a brincadeira. Mas, ó, clica aqui, pronto, vocês só precisam digitar agora. Tá tudo aqui, tá? Uma coisa interessante também, por fim, aqui, ó, vocês podem ver que tá tudo aqui, gente, ó. Folha de aprovação, a ficha cartográfica, errata, lista de bagulho aqui, a dedicatória, aí sim, aí vocês vão tirando o que vocês não querem, né? Ou colocando o que vocês querem, mas aqui tem todas as coisas que estão em todas aquelas normas, essas normas aqui da ABNT, que são as normas aplicáveis aqui. Dedicatória, resumo, abstract, resumo em francês, pô, tudo aqui, a lista de ilustrações, à medida que vocês vão colocando ilustrações, vão aparecendo aqui automaticamente, tabelas também, sempre que você chamar o ambiente table, vai aparecer para lá, siglas também tem se vocês quiserem fazer, tem como fazer, símbolos, ó, o sumário, isso aqui a gente se mata para fazer no Word e desconfigura, né, tal, a introdução, aí vai, né, ó, aí vai. Enfim, é bem fácil. E a última coisa é o seguinte, vejam só como é fácil fazer uma citação bibliográfica no LaTeX, tá? Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma citação, tá? Do ART 2015. No meu código, isso aqui está dessa forma. Cite do ART 2015. Existem todas aquelas formas de citar. Essa aqui é a citação onde tu cita em separado, né? Mas, ó, pode ser aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, autores como Tavares, 2011, é quando a gente cita na linha do texto. Então, quando a gente coloca o autor no texto, né, como um elemento textual, a gente só coloca o ano, né? Então, a gente coloca cite online, em vez de cite, e ele faz automaticamente, tá? E quando a gente quer fazer uma citação, olha aqui, ó. Cadê a citação? Tá aqui, ó. Citação curta. Olha aqui. Tá aqui. A gente coloca só o número da página e chama o autor. Enfim, gente, é muito, muito fácil, muito fácil, muito fácil. E como é que chama a bibliografia? Aí que é mais interessante. Vamos supor que eu queira pegar um artigo qualquer. Vamos no Google Scholar, tá? Vamos pegar aqui, ó, artigo matemático. Sei lá. Todo artigo que está aqui no Google Scholar tem esse coisinha aqui, essa aspas aqui. Vocês clicam aqui e clicam aqui em BibTeX, que é a bibliografia do text. Vocês copiam isso aqui.
Vocês vão aqui no arquivo de vocês de bibliografia, que está aqui, ó, tem até um livrinho separando o negócio, e vocês insiram aqui, ó. Só isso. Pronto, acabou. O que é legal de fazer? A única coisa que precisa fazer meio que sempre assim, essa aqui é o primeiro argumento de posição aqui, é a chave primária. Vocês podem ver que eu coloquei ali Duarte 2015, papapá, pipipi. Se vocês quiserem personalizar isso aqui, porque vocês vão precisar disso aqui para chamar lá no texto. Então, vou botar aqui, ó, citação, exemplo. E eu vou compilar aqui. Como é que é o nome desse cara aqui? Ó, Ponte, João. Vocês podem ver aqui que não vai aparecer, não vai aparecer aqui nas minhas bibliografias. Cadê o Ponte aqui? Não tem. Ó, MNO, ó, só tem Pereira. Só vai aparecer se eu citar. Então, vou citar aqui, por exemplo, na última linha da introdução aqui, eu vou citar, aqui, ó, solto aqui, ó, cite, e botar o cara aqui, citação, exemplo, ó, foi o nome que eu botei, né, lá na chave primária. Ó, a partir do momento que eu citei ele, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui, a citação bonitinha, como tem que ser, vocês não precisam ficar, quando é 3 autor, quando é 2 autor, quando é isso, quando é aquilo outro. Não precisa, ó, apareceu aqui, Ponte João, já fica até um link aqui, né? E, ó, ele apareceu aqui na minha bibliografia e deu, tá? E deu. Se vocês procurarem um livro, mas eu estou usando um livro. Se vocês procurarem um livro, por exemplo, no Google Books, procura um livro. Matemática. Pode procurar um livro. Vocês clicam aqui, ó, criar citação. BibTeX. Baixa aqui e deu, gente. É só clicar aqui, copiar o... Não tem um arquivo de texto, mas tudo bem. Vocês copiam ali o texto e deu. É só isso que vocês têm que fazer. Mas não tem. Se tem um artigo que não existe, praticamente. Vocês simplesmente moldam aqui na sintaxe ali do ABNTeX ali, ó. Se é article para artigo, in-book aqui, se é um capítulo de livro. E aí vocês procuram ali e é só usar os argumentos. É barbadinha, né? É só isso mesmo. E também uma outra coisa que é legal de fazer, ó, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, uma extensão das referências cruzadas, assim. Olha aqui, vocês podem ver aqui que eu coloquei, ó, esse artigo inicia se tecendo breves considerações bibliográficas. Eu coloquei aqui, ó, se a gente clicar, ele vai para revisão bibliográfica. Isso aqui porque eu coloquei o ref, aquele que eu mostrei para vocês, e eu coloquei aquele label. Então, é bem legal. Gente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Passei 20 minutos aí, acho que, do meu tempo. Peço desculpas, mas aí eu tentei não ser tão básico assim, pelo menos dar um overview aí do que pode ser feito, e entrego aí a palavra para o pessoal da Econobyte. Valeu. Bom, retornamos então agora, junto com o professor. Deixar as meninas retornarem também. Bom, professor, quanto ao horário, nem se preocupe, estava dentro do estipulado mesmo, deu certinho. E bom, para a gente agradecer então, pessoal, bom, primeiro a gente queria agradecer a presença de todos, né, principalmente do professor Jefferson, por esse mini curso incrível de LaTeX, né, deu para a gente aprender muito agora com essa aula.
Bom, lembrando que a gente vai ter, pessoal, mais lives nesses próximos sábados, né? Sendo todas focadas nessa mesma ideia de ferramentas que são essenciais aí para a carreira universitária, profissional. Então, nos sigam e acompanhem as nossas redes sociais para não perder os próximos eventos. Muito obrigada! Obrigada, pessoal, pela participação. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jefferson. Muito boa a ferramenta, gostei bastante. Muito mesmo. Obrigada pela participação. Valeu, pessoal.